E foi quando o jogo virou, que aí eu comecei a ganhar dinheiro com a noite em si. Foi um dia ele recebeu uma proposta de uma casa noturna, pra ele ser booking dessa casa noturna, esse meu O amigo. que seria booking? É o cara que agenda as datas, o cara que vende que contrata os artistas pra tocar. Então, por Aham. exemplo, no bar que você costuma ir ou na balada que você costuma ir, Uhum. tem a pessoa que contrata as atrações. E tem o cara que faz a parte promocional. Ele foi convidado pra cuidar dessas duas funções dentro de uma casa noturna que ia inaugurar em Campinas. Aham. O cara tava perdido, o dono era um rapaz que o Oswaldo, ele tava meio perdido, ele tinha feito eletrônico, não tinha dado certo, ele tinha feito GLS, tava rolando, mas não era muito forte, e aí a proposta era reinaugurar a casa no segmento sertanejo, Aham. segmento popular. Sim. E aí esse meu amigo foi convidado, o Rodrigo. E aí o Rodrigo olhou pra mim e falou assim, vamos. E eu já tava vivenciando mais ou menos, mas eu não entendia muito bem. Não tinha Na verdade, colocado eu a não mão. entendia nada. Aí ele falou, vamos. Eu falei, vambora. Corajoso. Mas paralelo ou você abandonar tudo? Paralelo. Aí, beleza. Tá, vamos começar por onde? Não sei. Você que me fala. Você que me fala. Ele falou, vamos contratar os artistas locais e montar a agenda, beleza? Beleza. Aí, o que a gente começou a fazer, eu e ele? A gente começou a ir nas casas noturnas e Uhum. começou a perceber tudo que rolava, a perguntar. Então, eu chegava na casa noturna, por exemplo, na época eu ia na Gold. Eu ia lá, olhava o que estava acontecendo. Aí eu ia na Funnies. Eu ia lá, olhava o que estava acontecendo, conhecia as pessoas e tal. Aham. Aí eu comecei a conhecer pessoas desse meio. Aí, por exemplo, eu conheci um rapaz chamado Alex, um rapaz chamado Thiago, dois Thiagos, tinha o Nakai e o Thiago, o Militão, tinha o Alex Joy. Enfim, o que eu comecei a fazer? Qual foi a minha estratégia? Ali eu já comecei a maquinar. Eu contratei um cara de cada casa noturna que tinha em Campinas, Uhum. que funcionava no segmento, e chantageei os caras, tipo, quanto você ganha? Eu ganho, sei lá, 2.000 por mês, 3.000 por mês. Tá bom, eu pago 2.000 pra você trabalhar uma noite só. Não precisa sair de onde você tá, pode ficar, mas você vai trabalhar pra mim só na quinta-feira. Aí os caras, caramba, mano. Mas Aí, que poder é esse que você tinha? Porque eu tinha chegado no boss e Uhum. falei, pô, a gente precisa contratar uma galera pra divulgar e tal. Você disponibiliza uma grana? Ele falou, disponibilizo. Então vambora. Aí eu fui lá, chamei um de cada casa Aham. e aí ele pegou, eu falei pra ele dar verba. O cara, como ele tava perdido, ele abriu caixa. Aham. Então eu ia lá e dava a cartada e falava, custa tanto. Ia lá, custa tanto. Uhum. É 2.000, é 500 por semana. O outro, 300 por semana. O outro é R$1 por pessoa que entra na casa. Cada um tinha uma negociação diferente. Aham. Aí eu colocava todo mundo de segunda a quinta numa mesa. Todos esses caras. E eu falava pros caras assim, como se eu entendesse alguma coisa. Eu falava assim, galera, vamos pensar aí, o que a gente vai fazer pra essa quinta-feira? Inauguração tá aí. Quem que vocês acham legal de atração? Pô, aí os caras já eram macaco velho de noite, os caras Uhum. começavam a falar e eu ficava quietinho. Os caras falavam, eu ficava quieto. Legal, eu acho isso legal, eu acho isso legal. Não, vamos aqui, legal. E eu fiquei uns 3 meses assim, só vendo os caras trabalhar e eu Uhum. ficava quieto. Só que aí, conforme você vai vendo trabalhar todo dia, como eles fazem. Na época tinha panfletagem. Pô, faz panfletagem desse jeito. Tava começando o impulsionamento. Já tinha impulsionamento? Não Facebook lembro. era. Só Facebook. Peguei Orkut. Acho que tinha Orkut. Orkut? Aí era Orkut. Tinha as comunidades. Não, era Facebook. Não, era Facebook. Uhum. E aí, só que assim, por exemplo, você tinha as manhas de subir evento por grupo. O grupo tinha 400 membros. 500 mil pessoas no grupo. Você subiu o evento pelo grupo, ele já convidava 500 mil pessoas. Aham. Tinha disparo, spam. Na época já tinha software de disparo. Aham. Então você pegava a conta de pessoas e logava nisso, ele fazia disparo em massa. Então os caras já tinham todas essas manhas, Aham. que era o que rolava nas casas. Mas eu, Sei juvenil, nada. não sabia nada. Só que eu fiquei só observando o que todo mundo fazia. Uhum. E aí, compilei a informação de todo mundo e comecei a gravar e entender. Então foi uma casa assim que eu fui chamado meio que pra fazer a gestão da casa sem saber nada. Não sabia nem o que eu... Meu, Nem por eu não onde tinha começar. argumento. Não tinha como argumentar com a galera. Aham. Eu só... Beleza. Pô, legal. Beleza. Mas não sabia nada. Beleza, chegou o dia da inauguração. Lotado. Nossa.
tinha gente, a cidade inteira tava lá e mais um pouco ainda. Caraca. Lotado, travado. Eu falei, cara... Esse moleque é bom mesmo, eu sou bom. Pro patrão lá, quem que tinha o mérito? Era eu. Mano. E eu não deixava os caras chegar nele. Aham. Parava em mim, eu ia lá e falava com ele. Ele, pô... A segunda noite foi ruim, foi meio fiasco. Só que depois começou a... Porque fez assim, aí fez assim, depois achou um meio termo. Um meio termo. E naquela época, Casa Noturna ia muito bem, faturava muito bem. Uhum. Deu uma caída, agora pós-pandemia melhorou, mas naquela época faturava muito bem pela época.